então, a partir de semana que vem já vem para outro tema, mas que tema tremendo. Quem foi abençoado aí? Entendemos um pouco da história da igreja, né? A história da igreja é a nossa história, né? Como o pastor Juliano estava ministrando hoje aqui na oferta, nós estamos colhendo do que irmãos do passado semearam, né? Luta interna, né, da igreja, porque foi contra a heresia. Aí a heresia começou a querer entrar na igreja, porque o diabo falou: bom, já que eu não consigo matar eles, né, exterminar com eles, porque, como disse Tertuliano, está aqui no vídeo, o sangue dos mártires se tornou semente para novos cristãos. Quanto mais sangue se derramava, mais se semeava, né, novos cristãos. Então a igreja crescia. E aí o diabo falou: eita, essa estratégia não está dando certo, de matar todo mundo, não é? De botar medo, de assustar, de fazer eles negarem a Cristo. Eles não negam, não adianta. Aí o que o diabo fez? Falou: opa, vou entrar dentro da igreja e vou trazer heresias. E aí foi uma longa luta contra as heresias, para que não entrassem dentro da igreja. E de fato, na verdade, até hoje, né, as heresias tentam entrar dentro da igreja. Aliás, queridos, quando o tempo de perseguição externa, né, de um governo vem contra a igreja, esse tempo é um tempo que a igreja mais fortalece as suas doutrinas. E quando é um tempo de prosperidade, de crescimento da igreja, né, por um momento de paz, esse é o momento que mais as heresias crescem dentro da igreja. Olha que interessante, porque é um tempo de paz, está todo mundo bem, aí todo mundo resolve parar de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de viver a palavra de Deus, e fica um negócio muito comum. Então está lá na carta da igreja Apocalipse, né, que fala: olha, vocês dizem que são ricos, que não precisam de nada, né, que têm tudo, mas não sabem que vocês são cegos, pobres e nus, e precisam comprar colírio de mim, de Deus, para que vocês vejam, porque vocês estão cegos. Então a igreja, que era uma igreja próspera, se tornou uma igreja cega na doutrina, nos ensinos. Então é bíblico. Então eu creio, né, que hoje nós estamos vendo um tempo da igreja que nós precisamos lutarmos contra as heresias, entendermos, porque tem muita gente falando muita coisa, mas muita coisa que não condiz com a palavra de Deus, com o que é uma igreja. Posso ouvir um amém? Então a nossa luta hoje não é contra o governo que está nos impedindo de cultuarmos, né, mas é contra as mentiras, os enganos que tentam entrar dentro da igreja. E isso é muito sério. Bom, então hoje, diga comigo, as marcas do corpo de Cristo são nossas marcas. Amém? Diga comigo, diga para o teu irmão, fala assim: as marcas da igreja são as tuas marcas, as minhas marcas. Amém? Diga comigo, as nossas marcas são as minhas marcas. Diga: as minhas marcas são as nossas marcas. Amém? Então, pode colocar ali, né? Então Gálatas 6,12 diz assim, ó: há aqueles que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando a fim de se gloriarem no corpo de vocês. O que é isso? Tinha um pessoal lá que era da religião, né, do judaísmo, que queria que a igreja, que os cristãos se circuncidassem, que era uma marca lá do prepúcio do homem e tal, tirar lá, cortar o prepúcio. Então
era uma marca externa, né? Que se via fisicamente. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Tem muita gente querendo que vocês façam essa marca externa no corpo de vocês. Por isso, boa impressão, diga comigo, exteriormente. Obrigá-los a se circuncidar, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Então, olha o que externamente está acontecendo aí. Olha aí, externamente, vocês estão ficando ricos. E rico de dinheiro mesmo, amém, aleluia, né? Mas aí externamente, né? Aí eu me glorio. Então aqueles que estão falando, não, nós vamos ficar ricos aqui, porque a igreja vai ficar rico. E aí eu, né, os que estão fazendo isso, se gloriam no corpo de vocês. Olha aí, ó, aqui, essa igreja aqui, exteriormente a gente está cheio de marcas. E a gente está se gloriando nisso. Posso ouvir um amém? Então, olha o que está falando ali, ó. Quanto a mim, agora o apóstolo Paulo, diga comigo, eu me glorio na cruz de Cristo, aonde estou crucificado. Diga, sem mais. Diga, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Já viram que o negócio hoje vai pegar, né? Colossenses 1:24. Diga comigo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Agora olha isso, diga comigo. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Diga, em favor do seu corpo, que é a igreja. Diga comigo, sofrimentos no meu corpo, marcas no meu corpo, em favor da igreja de Cristo, das aflições de Cristo. Diga, em favor do corpo de Cristo. Então nós estamos, a cada marca que nós recebemos, estamos continuando. Olha o que ele fala, completo no meu corpo. Eu estou completando, estou continuando. O que Cristo começou, está continuando no meu corpo, pelo corpo da igreja. E nós estamos aqui, recebendo marcas em nosso corpo, pelo corpo da igreja, continuando as aflições de Cristo. E aí é isso que nós vamos entender. O que é a igreja? Diga comigo, a igreja é corpo de Cristo. Então, as marcas que está falando, que o apóstolo Paulo está falando, são cicatrizes, são feridas que foram curadas, mas que houveram feridas pela igreja, pelo corpo de Cristo. Nós fomos profundamente marcados pela cruz de Cristo. Então a cruz que marcou e fez as feridas em Cristo, não era exatamente os pregos, mas era a negação: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo venceu a cruz lá no jardim do Getsêmani, quando ele disse: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Amém? Então as feridas e as marcas nós recebemos quando nós nos humilhamos, quebramos a nossa vontade por um propósito maior, que é a igreja do Senhor. Quando a gente se fere para perdoar o irmão. Quem já perdoou aí que foi afrontado? Você vê que são poucos, né? Vocês perceberam, né? Porque a gente acha que a igreja é o lugar onde a gente vai ser abençoado e vai prosperar. E não é o lugar onde eu tenho que perdoar os meus irmãos. Ah, pastor, olha que muita gente fala, olha a loucura. Eu fui muito ferido na igreja, por isso eu saí da igreja. Tem lógica essa frase? Parece frase de alguém que está doido, ou que não leu a Bíblia. Porque quem leu a Bíblia, leu que
nós estamos sendo feridos exatamente na igreja. São marcas. E liberamos perdão. E edificamos o corpo de Cristo assim. Dá um aplauso para Jesus. Então agora você poderia falar, Senhor, misericórdia. Porque a igreja é o lugar onde Paulo está falando exatamente isso. Falei, nós somos feridos, ele está falando. Então, estas são as marcas que o apóstolo Paulo está falando, que Cristo levou sobre si, e que edificou a igreja, fortaleceu a igreja. Ele foi profundamente marcado. O apóstolo Paulo está falando, eu também estou sendo marcado, que é as marcas do corpo de Cristo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, vamos ler aqui o que acontece, quais são, diga comigo, as marcas da igreja. Diga, as marcas do corpo de Cristo. Quais são as marcas do corpo de Cristo? Quais são? Isso, pastora Vera. Quais são? Diga comigo, compromisso. Então, olha só o que diz aqui em Coríntios. O corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Imagina uma mão, está meio rebelde, levantou de manhã rebelde, né? E aí você dormiu em cima dela, ela ficou formigando. E aí ela não levanta, minha bobada. Ela está rebelde, não quer ser mão do corpo. Não sou mais mão também. Não vou ser mais mão desse corpo. Eu não aguento mais, eu estou cansada. Nem por isso ela deixa de ser mão do corpo, membro do corpo. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, ficou chique agora aí, olha. E a cabeça não pode dizer ao pé, não preciso de você. E o pé não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nenhum membro pode dizer para o outro membro, não preciso de você. Vira aí para o teu irmão e fala, eu preciso de você. Preciso de você. Contudo, Deus não... Olha o que está escrito na Bíblia. Eu tenho um sobrinho que fala, na Bíblia do meu pai está escrito que... Então, olha o que está escrito na Bíblia do pai. Deus coordenou o corpo. Coordenou. Ele juntou o corpo, construiu o corpo conforme ele achou melhor. Então ele coordenou o corpo. Quem coordenou a igreja Vida Plena foi Deus. Então ele juntou nós como membros desse corpo, para que não haja divisão no corpo. Não haja, ele juntou o corpo, cada um tem a sua função. Aí ele vai dizer, mas para que os membros cooperem com igual cuidado. Igual cuidado. O mesmo cuidado que eu tenho com os membros, como pastor, é o mesmo cuidado que você, que é um membro da Igreja Vida Plena, precisa ter com teus irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Aí as pessoas dizem assim, a pessoa ela é da igreja, ela é um membro da igreja. Aí ela ministrou, cuidou de alguém, orou por alguém e tal. Aí esse alguém fala assim, a igreja não está cuidando de mim. Aí esse membro da igreja fala para o outro membro da igreja, é verdade, a igreja não está cuidando da gente, mas eu estou cuidando de você. Deu para entender ou não? Quer que eu... Mas não, eu cuido de você. A igreja Vida Plena não está cuidando, é verdade. Mas você não é membro, criatura. Você não está acabando. Então o sujeito, ele reclama, não sei. A gente cria uma coisa na nossa cabeça errada. Quem aqui é membro da igreja Vida Plena? Você tem igual cuidado ao teu irmão que está aí do lado. Todo mundo tem igual cuidado. Diga comigo, o mesmo cuidado que os pastores têm que ter pelos membros, é o mesmo cuidado que eu, como membro do corpo, preciso ter com os membros do corpo. Ai, como me alegra essa palavra de Deus. Porque às vezes há um peso tão grande sobre os pastores. Mas não é isso que a Bíblia diz sobre as marcas da igreja. As marcas da igreja é que todos nós
Então tem gente que fala assim: ai pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu vi que fulano estava lá no shopping bebendo cerveja. Que escândalo, onde já se viu e tal. E aí, olha o que ele faz. Ele é membro do corpo. Aí o que ele faz? Ele se mutila do corpo. Fala assim, ele é mão. Aí ele fala assim, não, eu vou arrancar aqui, eu sou mão, e eu vou ligar em outro corpo. E ele se mutila porque o pé está doente. Ao invés dele trazer a cura por corpo, ele se mutila do corpo. Estou falando alguma coisa que não acontece nunca? Estou falando que acontece, às vezes, porque a gente não tem noção de quais são as marcas da igreja. O que faz que uma igreja seja uma igreja de Cristo, corpo de Cristo, é isso, que somos um corpo. E nós cuidamos uns dos outros. Nos homens aqui, fizemos um ato profético na terça-feira com os homens. Eu falei para todo mundo dar as mãos e não ficar nenhuma corrente quebrada, né, sem mãos assim. Então a gente fez uma corrente de mãos, todo mundo deu as mãos. Aí eu disse assim: aqui ninguém solta a mão do outro. Dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Vamos todo mundo junto para o céu. Aleluia. Vira aí e fala para ele, fala para o teu irmão, a gente vai junto para o céu, meu irmão. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, cooperem em igual cuidado em favor uns dos outros. Diga comigo, uns dos outros. Mais uma vez. Quantas vezes esta expressão uns dos outros aparecem nas cartas da Bíblia? Quantas vezes? 96 vezes. 96 vezes só nas cartas. Estou falando na Bíblia inteira, nas cartas. Para quem conhece Bíblia, Romanos, Filipenses, Colossenses, Gálatas, 1 Pedro, 2 Pedro, nas cartas aparece 96 vezes essa expressão. Cuidando uns dos outros, exortando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, edificando uns aos outros, e por aí vai. 96 vezes aparece a expressão uns aos outros. Diga comigo, a igreja, o corpo de Cristo, a marca do corpo de Cristo é uns aos outros. Dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. De maneira que se um membro sofre, ora, se o pé está doente, tomando cerveja lá no shopping, todos sofrem com ele. Agora, se um é honrado, todos se alegram com ele. Mas se você disser que não é mão, nem por isso você deixa de ser do corpo. Eu não sei como te explicar isso, é tão difícil de entender. Se você veio aqui para a Igreja Vida Plena, começou a frequentar os cultos, você não é membro do corpo, você está amando, gostando do corpo, você está olhando do lado de fora, você é a torcida, olhando para a gente jogando aqui em campo, suando, e nossa, o pessoal joga bem lá na Vida Plena, mas você é torcida, aí você fala assim, vou entrar para esse time aí, gostei, vou entrar para a família Vida Plena, aí você vai fazer o curso, vai se batizar nas águas. Quem já é batizado, veio de outra cidade e tal, já é batizado. Quem não é, vai se batizar nas águas, porque quando a gente se batiza, a gente começa a fazer parte do corpo, amém? Aí você vai fazer o curso conhecendo a igreja, que está acontecendo agora, que são 12 semanas. Ao final de 12 semanas, os pastores vão sentar com você, que fez o curso, e vão te fazer algumas perguntas. E você vai assinar um documento, se comprometendo com a igreja. Então, esse documento é termo de compromisso. Não, pastor, eu me comprometo a amar, a cuidar, a prover, a ser o provedor na casa de Deus. Eu me comprometo a não falar mal da igreja, a cuidar dos irmãos. Isso aqui, diga comigo, como membro
Eu preciso me comprometer a cuidar dos irmãos. Então, compromisso. A igreja é compromisso. Então, a partir deste momento, eu sou um membro. Só que tem gente que não percebe isso. Ele está dizendo assim: eu sou mão, mas eu não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Não interessa o que você pensa. A partir do momento em que você a Bíblia diz o seguinte: o que 2 ou 3 ligarem na terra será ligado nos céus. Jesus falou isso a respeito da igreja. Então nós, como corpo de Cristo, o que nós ligarmos será ligado. Posso ouvir um amém? Então nós ligamos o João na igreja, no corpo. A partir deste momento, o João pode ser a mão que ficou adormecida, ficou boba, ficou com gangrena, ficou doente, está para ser arrancado. O que o corpo faz por um membro seu? Cuida, zela, ama, chora, ora. Se alguém está orando, Senhor, cobre a igreja, Senhor. Pai, cobre a igreja Vida Plena, abençoa a igreja, abençoa cada membro do seu corpo. Eu nem preciso dizer isso, porque se eu estou dizendo abençoa a igreja Vida Plena, eu estou dizendo todos aqueles que fazem parte da membresia da igreja estão debaixo dessa oração. Então o Senhor cobre, Pai. Aí Deus dá uma visão, um sonho para alguém, uma visão para algum profeta. Vem a Adriana, a líder, a Adriana vem falar com a gente: pastor, tive um sonho, Deus falou isso comigo, para orar pela igreja. Nós estamos orando pelo corpo da igreja Vida Plena. Nós sabemos exatamente quantos membros nós temos hoje, que são 217 membros da igreja Vida Plena. Dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Então, se oramos por 217 membros. Quantos voluntários trabalhando na igreja nós temos, pastora Joyce? 168. Então, tem aí um número de 168 a 217 que não estão servindo como voluntários. Posso ouvir um amém? Cadê os homens das 3 palavrinhas? Qual que é as 3 palavrinhas? Qual que é as 3 palavrinhas? Espera aí, devagar, homens. Aqui meu dedo, ó. 1, 2, 3. Como é que é? Dá um aplauso para esses homens. Mulherada devia vibrar agora. Chegou o homem em casa e falou: até arrepiei agora. Então, os 167 voluntários estão dizendo para o restante dos membros da igreja Vida Plena que não servem, estão dizendo o quê? Dá aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ah, é? Por quê? Porque é assim que é o corpo de Cristo. É assim que é dentro de uma família. Tem aquele que fala: pode deixar comigo, pai, vou ajudar. E vai ter aquele que vai fazer: então, pai, eu não tenho nada para fazer aqui, mas sou da família. E não dá para dizer que alguém que é da família, que não é da família. Porque ele é da família. Pode deixar com a gente. Deus vai fazer a obra na tua vida, você vai vir ajudar a gente, e vai vir outros, e assim a igreja vai crescendo. Então, esse é diga comigo, compromisso. É a marca do corpo. Vai lá o seguinte, qual que é o seguinte marca? Família. Portanto, Efésios 2,19, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Família, diga-me, família de Deus. Então, o que agora a igreja é? Uma família de Deus. Não uma família com um nome que poderia ser uma família desfuncional. Não estamos falando de uma família
com laços de sangue, com características humanas e carnais, porque a gente vai falar dessa família complicada, confusa, e a gente chama de família disfuncional, que no fundo é uma família problemática, onde o pai talvez beba, é alcoólatra, os filhos estão com problema com drogas porque aprenderam com os pais, o pai traiu a mãe briga com o pai o dia inteiro, aquela confusão, a casa e a família. Então óbvio que nós estamos falando desta família, que tem um nome de família, mas não é. Estamos falando da família de Deus. Diga comigo, a igreja é a família de Deus. Então qual é a marca da igreja? É ser uma família de Deus, certo? Uma família funcional, uma família que se ama. Então quais são as características de uma família de Deus? Amor. Qual é a principal característica, sinal de que ali existe uma família? Amor. Então esta característica, essa marca, fez da igreja uma família. A família que se relaciona, que comunga, que ama uns aos outros. Jesus disse, olha, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Então, como é que o mundo crê em Deus? Através do amor da igreja, da família, da unidade. Diga comigo, a unidade na igreja revela Deus ao mundo. Então, a família, a marca da família é o amor. O que nos distingue de qualquer outro grupo que se forme é o amor. De qualquer outro grupo que se junte em lugares, o que nos faz diferentes, o que é a marca? Amor, família de Deus. Família de Deus, a igreja é a família de Deus. Agora, veja o seguinte, olha o que acontece, Efésios 2:22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Diga comigo, a igreja tem compromisso, é família de Deus, é morada de Deus. Aqui é a casa de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora. Se eu te perguntar, olha, numa casa, na nossa casa, o que faz da nossa casa um lugar de habitação, vamos dizer, da glória de Deus, da glória da paz, o que faz com que a glória habite na nossa casa? É a televisão nova que a gente comprou lá, de 150 polegadas, que toma a parede inteira da sala. É a televisão nova que faz com que agora, Pai, a glória habita nesta casa. Vou poder jogar o meu videogame nessa tela enorme. O que faz com que a glória habite dentro da nossa família, queridos? É quando a gente compra os móveis novos, sala, não sei, sofá e a cama nova. Agora a glória de Deus habita na nossa casa. É quando a gente pinta as paredes, é quando a gente reforma o prédio, é quando a gente coloca, aumenta mais um cômodo, é quando a glória habita dentro de uma casa, que a gente pode falar assim, olha, essa não é mais uma casa, é um lar. Que a gente quer dizer, habita aqui a paz, a glória de Deus habita aqui. A característica que a gente sabe muito bem é o amor. Onde há amor, habita Deus. Se a gente comprar um telão novo, eu já vi, já sonhei, estou orando, aquele telão mesmo, sabe, de LED, tantas polegadas. Aí então Deus vai habitar aqui em nosso meio por causa da tela de LED. Deus vai habitar em nosso meio porque a gente tem cadeiras tão confortáveis. A gente colocou ar-condicionado. Agora Deus vem. Não é possível. Agora Deus vem. Clima gostoso, não é? Pintamos, prédio legal, bacana, ficou bonito. Agora Deus vem. Cantamos muito bom. A gente cantou muito bem, hein? Parabéns para o pessoal do louvor. O pessoal do louvor dessa igreja é bem. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus.
Mas simplesmente o fato de que o guitarrista tocou bem, o baixista, o baterista e as meninas, simplesmente por esse fato de performance, então Deus veio? Não, Deus habita, se torna a morada de Deus, por causa do amor dos irmãos. Eu declaro que a igreja é vida plena, uma igreja para amar e ser amado, aonde Deus habita. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, se numa casa todo mundo trabalha, o pai conduziu todos os filhos e todos eles trabalham, se formaram ou não, mas trabalham, sustentam, todo mundo ali não tem falta de dinheiro naquela casa, todo mundo trabalha e serve muito bem, né? O pai pode dizer assim: eu trabalho, eu pago as contas dessa casa, mas se não tiver amor, ali não vai ser um lar abençoado, um lar funcional, onde habita a glória de Deus. Se na igreja todos nós trabalharmos, fizermos o nosso papel, olha o pessoal lá atrás, lá servindo lá, o Pedro, o Estevam, não estou vendo quem está ali, é a Bianca, está vendo, ó? O Natan, a Letícia, oh, vocês já voltaram? Voltaram de novo, não, já estão servindo. Aleluia, dá um aplauso aí para o mais novo casal da vida plena, uhul, Natan e Letícia. Estão achando que vocês estão lá no Chile, lá, agora já estão trabalhando aí na igreja. Então, se todo mundo, olha, presta bem atenção nisso. Se todo mundo aqui, esse pessoal que está trabalhando hoje, viesse aqui para a igreja e servisse no domingo, o seu posto ali e tal, olha, resolve ali, cuida lá e tal, não sei o quê. Acabou o culto, tchau, 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 tchau. Foi. Domingo que vem, ele vem, serve de novo, cara, não teve ninguém lá. E escala, e ele está de novo ali servindo, tal. Acabou o culto, ele vai embora, tal. Chamamos ele para vir na terça-feira. Fala assim: eu não venho na terça, eu não gosto de curso. Quem falou que é um curso? Eu estou falando que é um curso. Mas eu estou falando que sou pastor, que não é curso. Mas eu estou falando que é curso e eu não vou vir. Mas eu vou servir. É esse tipo de membro que a gente... Não, alguma coisa está errada. Porque Deus não vai habitar por causa do seu serviço, mas por causa do seu amor. Então, se você não tem relacionamentos, se uma igreja... Eu tive o meu sobrinho lá, ele falou, olha, Gerson, estava me contando, meu parente. Eu estava indo, mas de repente eu percebi que eu não sabia o nome da pessoa que estava trabalhando comigo na igreja. Mas a igreja estava crescendo e a gente não tinha relacionamento. Fazia o que a igreja pedia para a gente fazer, o serviço, mas não tínhamos relacionamento. E a igreja estava explodindo de crescer. Uma igreja onde não tem relacionamento, onde não tem amor, pode ter o telão que for, o louvor que for, a pregação que for, mas se não tiver amor, está faltando as marcas do corpo de Cristo, que é o amor. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu, pastor Gerson, os pastores desta igreja, a liderança, nós vamos tomar cuidado para que a igreja não se torne um lugar de trabalho, onde todo mundo venha para servir. Porque a igreja precisa ser um lugar de amor, para que Deus habite nela, porque senão Deus não habita. A gente pode fazer o que for, mas se não tiver amor, não haverá habitação de Deus, morada de Deus. Porque Deus mora no meio dos louvores. Deus habita no meio da adoração de um povo que se ama, que está ligado, que está cuidando uns dos outros. Vamos lá. Outra característica então, já que é família, é casa de Deus, diga comigo, crescimento. Antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, do corpo, dele todo o corpo, diga comigo, o corpo, ajustado e unido, aleluia, pelo auxílio de todas as juntas, diga comigo, cresce e edifica a si mesmo. O quê?
O quê? Cresce e edifica-se em amor. Não cresce e edifica-se em performances, em telões de LED, em louvores profissionais cantados e tocados por profissionais, em cadeiras estofadas num ar-condicionado. Não, a igreja cresce e edifica-se em amor. Se não houver relacionamento, não há igreja nenhuma. Se não houver comunhão, pode ter muito trabalho, a igreja pode ter 5.000 membros, ou 5.000 pessoas que frequentam aquele lugar, para ouvir a boa pregação, e ir embora para sua casa, e servirem em algum ministério, mas não tendo nenhum tipo de relacionamento, envolvimento e amor com os irmãos. Que marca é essa? A não ser uma marca exterior, onde todos nós vemos com os nossos olhos, e podemos dizer: olha que igreja. Mas se não houver relacionamento e amor, perdeu-se as marcas do corpo de Cristo. Como é sério ler Bíblia, conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque nós estamos vendo num tempo que as heresias estão entrando. Queridos, aquela deputada que foi para a cadeia, como é que é? Flor de Lis. Que mulher maravilhosa. Ela adotou mais de 50 órfãos e cuida dos 50 órfãos na casa dela. Que coisa mais linda. Ela amar, no final descobriu-se que não era nada daquilo. Eles eram um meio de ganhar a verba. Cada um valia R$3.000. Cada um tinha que servir e fazer o seu serviço dentro daquela casa. Alguns eram colocados praticamente como escravos sexuais, como escravos, porque eles não entendiam o valor que eles tinham como filhos. Eles eram órfãos lá no orfanato, continuaram sendo órfãos dentro da casa da Flor de Lis. Pare e pense nisso, queridos, porque a igreja está investindo em muitos servos, e está lotando com multidões de servos, mas será que eles são filhos que se amam? Eu não sei, não estou julgando, mas você precisa ter discernimento do que é ser uma igreja. As marcas da igreja são estas. Muitos religiosos vêm de uma formação religiosa e acreditam que o fato dele vir na igreja de domingo faz dele um filho de Deus, e ele vai para o céu. Muitos dirão naquele dia: Pai, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não tenho relacionamento com vocês, porque eles serviram, trabalharam, mas não tiveram relacionamentos. Profeta Elias, só eu fiquei, eu sou o profeta, estou aqui sozinho. Elias, você está errado, cara. Vai lá e pega alguém para fazer teu discípulo e cuidar dele, porque você está se achando muito. 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. Diga: eu não posso ser um cristão sozinho, eu preciso amar o meu irmão. Dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Então, o crescimento está exatamente nesta ligação, nesse compromisso. Um lar aonde é um lar estável, equilibrado, funcional, de amor, automaticamente gera crescimento em todos ali naquela casa. Um lar disfuncional, problemático, onde todo mundo trabalha, não gera crescimento. Crescimento geral, em todas as áreas. Crescimento como homem virtuoso. Crescimento como mulher virtuosa.
A mulher virtuosa, o homem virtuoso é formado num lar onde há amor, onde pai, mãe, pais e filhos se amam. Esse lugar promove um ambiente de crescimento, porque todos neste lar entendem o seu valor, e por entenderem o seu valor, não têm inveja, não são egoístas, não estão buscando um trabalho para esfregar na cara do outro que eu sou melhor que você. São pessoas altruístas, que amam o outro, que ajudam o outro, porque ele aprendeu, ele tem todo o amor dentro da sua casa. Ele não é rebelde, ele não é o vitimista, ele não é aquele que fica cobrando dos outros e ele mesmo não faz nada. Porque dentro de um lar onde há amor, pode faltar a televisão grande, pode faltar os móveis, pode faltar tudo numa casa, mas se tiver amor, esse ambiente de amor vai promover crescimento, que é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós cresçamos. As marcas da igreja é ser família, é ser casa de Deus, é trazer crescimento. Se a igreja vive esta verdade, família, onde Deus mora, automaticamente cada membro desta igreja vai crescer. É importante, é impossível fazer parte do membro da igreja e não crescer junto com o corpo. Se você está ligado a este corpo desta forma, você vai crescer junto com o corpo. Dá um aplauso para Jesus por isso. Glória a Deus. Aí cada parte, diga comigo, cada parte realiza a sua função. Então, à medida que o corpo vai se desenvolvendo e crescendo, ele vai ativando os membros que estão muitas vezes parados. Mas se o membro está ligado no corpo, uma hora ele vai despertar. Teve membros na igreja que depois de 3 anos falou assim: pastor, eu vou trabalhar e ajudar a igreja. E a gente ficou por 3 anos sustentando. Não importa, importa que ele está ligado no corpo. O que você não pode fazer é se desligar do corpo. Você precisa estar ligado, porque se você estiver ligado, o corpo está tomando conta de você, e não tem como ele não provocar o crescimento e a mudança na tua vida. Então, aí cada parte vai realizar a sua função, cada parte com a sua função, por causa do amor. O que vem em primeiro lugar é o amor, depois a função. Não é a função sozinha, é o amor, depois a função. Realiza a tua parte, ame essa igreja, uma família para amar. Você precisa amar, e aí você vai ser amado, e aí você vai trabalhar e servir ao Senhor nesse lugar. Então, agora, se você cresce, olha só isso que a Bíblia fala: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Diga comigo, maturidade. Então, até que, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Bom, tudo isso junto, tudo isso que eu estou pregando. Ele falou assim, ó, até que, então a gente está caminhando, família, Deus habitando nesse lugar chamado igreja, nós nos relacionando como corpo, até que, então há um processo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a estatura da plenitude de Cristo. Nós estamos crescendo, e qual é o nosso modelo? A estatura da plenitude de Cristo, juntos, amando-nos uns aos outros, exortando, curando, suportando. Nós estamos nos transformando a estatura de Cristo. Nós estamos crescendo para diga comigo, maturidade. Então, o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, jogados para cá e para lá, por todo ventre de doutrina, de ensinos demoníacos, de mentiras, de enganos, de seduções, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Uma família que se ama, que tem relacionamento forte, firme, claro, de amor.
um pai que ama a sua esposa, pais que amem seus filhos, estão levando esses meninos, essas meninas ao crescimento, de maneira que eles vão chegar à maturidade. E chegando à maturidade, quando forem para a faculdade, não vai ter nenhum vento de doutrina, não vai ter nenhuma astúcia ou esperteza de homens que induzem ao erro, porque estas crianças estão sendo cobertas pelo amor da família, pelo amor dos pais, pelo amor entre os irmãos. Eles estão conhecendo Deus através do amor de pais que se amam, que entendem o que é perdoar, que entendem o que é viver como uma família. Esses meninos estão protegidos pelo amor e são incapazes de serem enganados ou seduzidos pelo espírito do engano numa faculdade. Aleluia! Aleluias! Maturidade não é pela idade, é pelo processo correto, bíblico, relacionamentos, comprometimento com vidas, com pessoas, com o corpo, com a igreja. Eu entendi isso. A família de Deus, igreja, ela é o fundamento da minha família na minha casa. Como é na igreja, os meus pais estão imitando aqui dentro de casa. Então não há indução ao erro mais, porque nós amadurecemos. E agora que eu amadureci, eu sou aquele que está ajudando e não mais
vendo o teu esporte favorito, você acha que você vai crescer e amadurecer? Entender Deus. A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você nem vê? Porque nós precisamos amar a Deus no irmão, percebendo o caos, a loucura que é a vida, famílias, pessoas, sentimentos, emoções. Uma vez o cara chega, te ama, te abraça, fala: nossa, glória a Deus, irmão, está na unção. Outra vez ele chega, briga com você, faz cara feia. Aí você fala: meu Deus, não estou entendendo nada. E isso te quebranta o coração, te faz se humilhar. Eu vou lá falar com meu irmão. Então é esse relacionamento que nós estamos descobrindo e conhecendo o amor de Cristo. É só assim. Conhecerão junto com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É tão lindo. Uma vez eu vi alguém falando isso. A largura quer dizer quantos irmãos que estão do meu lado. O comprimento, nós juntos, diga comigo, juntos vamos para o céu. O comprimento, junto. A altura, o quanto Deus está acima de nós. A profundidade, o quanto não importa quão profundo seja, a gente vai arrancar os irmãos de lá, porque ninguém solta a mão de ninguém na igreja. A igreja vai ser arrebatada junta aos céus, juntos. Aquele irmão mais atrapalhado, mas se ele faz parte do corpo da igreja, quando Cristo vier buscar a igreja, Deus vai falar assim: olha, atrapalhado, você é membro da igreja, você está ligado a esse corpo, mas eu não vou te levar. Muita gente não entende isso. Uma vez eu ensinei isso, o cara saiu da igreja, porque isso é um absurdo. A salvação não é individual, a salvação é o corpo de Cristo ligado. É assim, porque a gente como pastor, e você deveria saber disso, tem gente que está num nível de libertação, de santificação. Ele está liberto da pornografia, ele está liberto dos pecados, ele não fala mais palavrão, ele está lendo a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele é um pastor. Ali dentro tem um irmão que acabou de chegar na igreja, está falando palavrão, ele está com problema de pornografia, mas ele está num processo ligado ao corpo. Ele vem na terça-feira com os homens, ele abre o coração e fala: nós vamos orar por você, daqui um mês de novo, daqui 2 meses nós vamos orar por você. Fica aí, como é que está? Estou melhorando, eu estou sendo liberto, estou entendendo o processo, estou edificando. Se Jesus vem em busca, ele não vai ser salvo? Vai, porque ele faz parte do corpo, queridos. Vai, porque Deus vem buscar a igreja, aqueles que entenderam que é a igreja, o corpo. Então olha que lindo. Se você entender isso com a profundidade, você vai dar mais valor ainda à igreja, ao corpo de Cristo. Se alguém disser: não, eu não sou mão, eu sou muito pecador, nem por isso deixa de ser mão. Aqui na igreja Vida Plena, um membro da igreja Vida Plena é alguém que se batizou nas águas, fez o curso Conhecendo a Igreja, passou pelo processo da entrevista, de ter uma conversa de acolhimento, e a gente diz assim: agora você é membro da igreja, e liga-se no corpo. A Bíblia diz: o que for ligado na terra será ligado nos céus. Esta é a igreja, amados, isso é o corpo de Cristo. Se você hoje está nos visitando e não é batizado, você precisa se batizar. Você precisa fazer o curso para entender a igreja e dizer: não, eu quero compromisso. Aí nós temos o compromisso com você, e no mundo espiritual estamos ligados. Nós vamos para o céu junto. Deus conhecido aqui dentro. Agora o seguinte, diga comigo: Deus conhecido lá fora. A intenção dessa graça é que agora, diga comigo: por meio da igreja. Diga: a multiforme sabedoria de Deus. Diga: se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Agora a gente se fazer conhecido lá fora, dos poderes das regiões celestiais. Isso aqui está falando tanto de governo, de política, de educação,
porque eles têm autoridade e influenciam a história de um país. Então a igreja que se ama, que entendeu quem é Deus, que conheceu Deus, que se relaciona, agora sai lá para fora, e lá fora torna Deus conhecido. Deus conhecido lá fora. Venha para a minha igreja, porque na minha igreja tem uma tela enorme, tem ar-condicionado, e lá todo mundo ficou rico. Conhecemos Deus desse jeito? Ou você vai lá fora, porque viveu amor aqui dentro, relacionamento, você chega lá fora e fala: querido, Deus te ama. Eu tenho aprendido na igreja a conhecer o amor de Deus por nós. E não importa o teu estado, a tua situação, eu sei de uma coisa, uma certeza, uma convicção, que Jesus Cristo morreu na cruz por você, assim como Ele morreu por mim. Abra o teu coração, querido, se arrepende dos teus pecados, porque Deus tem vida abundante. Isso a gente tem vivido na igreja, uma vida sendo transformada. Deus vai restaurar a tua casa, a tua família em amor, porque Deus tem restaurado o nosso amor. E olha, não tenha vergonha. Eu aprendi lá no grupo com os homens que eu não sou o único errado, pecador. Todos nós temos problemas, dificuldades. Por isso não se sinta julgado, mas se sinta amado. Vamos para a igreja. Deus te ama. Esse é o verdadeiro Deus que precisa ser revelado ao mundo. Mas somente se a gente viver aqui dentro primeiro. Aí então a gente vai tornar a igreja conhecida lá fora dos principados e potestades. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Para terminar, última característica, marca da igreja. Diga comigo: marca do corpo de Cristo. Marcas da igreja. Efésios 1:22. Também Deus, o Pai, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, para que seja cabeça. Diga comigo: Cristo cabeça de todas as coisas. E o deu a Cristo, o Pai deu Cristo à igreja. Diga comigo: o Pai deu Cristo à igreja, que é o seu corpo, e colocou tudo debaixo dos seus pés. Diga: os pés da igreja estão sobre todas as coisas. Amém? Todas as coisas. Deu a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Meu Deus! A igreja, como corpo de Cristo, que vive este amor intensamente, que tem as marcas, as cicatrizes do corpo de Cristo. A igreja que aprendeu a amar uns aos outros. A igreja que aprendeu a cuidar do outro, como se estivesse cuidando de si mesmo. Maridos, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. E assim sejam o cabeça de suas mulheres, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Aqueles que entenderam o que significa, meu Deus do céu, ser uma igreja que se ama, que está debaixo de submissão, e todos juntos, unidos, ninguém larga a mão do outro, estão crescendo e amadurecendo, a despeito dos erros, pecados, fracassos, problemas, dificuldades, lutas financeiras. Não importa, é uma igreja que se ama e está unida, ninguém larga ninguém. Esse cara levou esses valores para a casa dele, para a família dele. Filhos, mulher, eu sou um homem maduro e eu assumi paternidade dentro da minha casa, paternidade com os meus filhos. O erro doutrinário não entra dentro da minha casa. O Satanás, a serpente, não vai enganar os meus filhos. Este homem vai levar isso para os principados e potestades. Este homem é o corpo de Cristo, que preenche todas as coisas, que traz a plenitude de Deus sobre o mundo, sobre o planeta Terra. A igreja foi chamada para levar plenitude de Deus. Aleluia! Fique de pé, querido. Aleluia.